Boa tarde, pessoal. Como vocês já devem ter percebido, eu gosto de usar lousa, mas hoje vai ser uma exceção, porque na última aula a gente falou de listas ligadas. E eu senti falta, por um lado, de mostrar um pouco mais de código para vocês, código em C mesmo, né? Eu fiz os pseudocódigos das várias operações, de como funciona a lista ligada e tal, mas eu acho que é legal ver o código ali, com detalhes mais técnicos. Além disso, essa é uma aula em que a gente vai poder ter a oportunidade de consolidar um monte de coisa sobre listas ligadas, porque o assunto são variantes de listas ligadas. Eu só vou listar aqui, depois a gente vai entrar em detalhes, mas a gente vai falar de listas ligadas com nó cabeça, listas ligadas circulares e listas ligadas duplamente encadeadas, duplamente ligadas. E por conta disso, a gente vai poder revisitar, né, a lista básica que a gente viu na última aula, as operações dela e tudo mais, e ver o que muda se eu mudar essa propriedade na lista, né, se eu for para essa variante. Então eu quero crer que vai servir tanto para vocês consolidarem o que a gente viu na última aula, quanto para conhecer essas novas. Tá? E para isso a gente vai ter que ver muito código, porque a gente vai ver as mesmas operações com pequenas modificações de acordo com a variante que a gente está trabalhando. Se der certo o que eu estou querendo fazer aqui, na verdade, a gente vai fazer essas modificações. Né? Pode ser que eu me enrole, daí eu procuro meu código de cola, né, meu código pronto. Mas a gente vai tentar fazer junto aqui. Dito tudo isso, um desenho muitas vezes ajuda a gente a entender, então não é porque a gente vai ficar sem a lousa que a gente vai ficar sem desenhos totalmente, né? A gente pode rabiscar aqui, então eu vou usar isso aqui como um recurso, não é tão rápido, tão prático quanto a lousa, mas é bem legal também para a gente ir visitando aí esses tipos de listas ligadas e consolidando o nosso conhecimento sobre elas. Tá bom, dada essa visão geral, então, eu estou começando aqui antes das variantes, como o nome aqui, lista ligada básica, pode dar a entender. Né? Aliás, deixa eu mudar, com fundo escuro, talvez não seja a melhor ideia usar um destaque... Destaque? Razoável? O destaque que eu estava usando era roxo, não ia funcionar com fundo escuro, né? Então, estamos falando aqui de lista ligada básica. Né? Então, primeiro vamos relembrar conceitualmente do que se trata, vamos ver um pouquinho de código, e daí a gente começa com as variantes. Tá? Então, aqui eu deixei dois casos. Né? O caso mais simples de tudo, na lista ligada básica, ela pode ser vazia, né? Ela pode ser uma lista, uma sequência de 0 elementos, não tem elementos nela? Ela pode, e nesse caso, a gente tem isso aqui. Né? O apontador para o início da lista, que eu estou representando aqui como essa caixinha, né, seria o espaço de memória do INI, que é um apontador de célula, ele tem um null lá dentro. Tá? Para quem não lembra, esse tracinho aqui significa null. Tá? É a constante null em C, que é zero na prática, ali, 0 bits, mas os bits todos zerados, mas vamos pensar conceitualmente, está indicando, olha, esse apontador não aponta para lugar nenhum, então a lista é vazia. A outra opção é que o nosso INI, o nosso apontador da lista aqui, ele aponte para alguma célula, que pode ser seguida por 0 ou mais células, né? A qualquer momento a lista pode acabar. Nesse caso aqui, a nossa lista tem 3 elementos, né? Do início aqui a gente aponta para o 10, né? Para uma célula que tem o valor 10. O campo prox dela aponta para uma célula que tem valor 7. E o campo prox dessa aponta para uma célula que tem valor 15, e o prox dela é nulo, indicando que a lista acabou. Beleza? Até vou marcar aqui para ficar bem claro, né? Olha, isso aqui é o campo que a gente chama de count, né? As nossas células têm 2 campos. Elas sempre têm que ter pelo menos 2 campos, porque ela tem que ter algum conteúdo e um campo prox. Pode ter variantes que tem vários campos lá, mas né, pelo menos um campo para guardar alguma informação útil e um campo para apontar para a próxima célula é necessário, senão não vai ser uma lista ligada útil para nada. Né? Então esse é o campo count, esse é o campo prox. Tranquilo até aqui, gente, esse recapitular? Então vamos ver aqui, como eu falei, boa parte do que eu quero revisitar com vocês são os códigos, que eu só trabalhei com pseudocódigo da última vez, tá? Acho que é um complemento importante. Sendo esse o caso, vamos olhar aqui, ó, primeiro a nossa definição de célula, né? Uma lista ligada nada mais é do que uma célula que aponta para outra, até eventualmente chegar no nulo. Né? Então eu tenho aqui o tipo, estou definindo o tipo célula, que é com letra maiúscula, né, que é uma estrutura, um struct,
chamado célula minúscula. Tá? E o que tem nesse struct? O que tem nesse struct é um campo inteiro chamado conteúdo, né, que eu sempre escrevo cont para economizar dedo aqui, né? Mas é o campo conteúdo, e um campo prox, que o tipo dele é muito importante. Ele é um ponteiro de célula. Beleza? Esse é o nosso tipo. Tem as diversas operações aqui, mas eu não vou passar por elas uma a uma agora, porque a gente viu na última aula e a gente vai ter que olhar para elas com cuidado para fazer as modificações. A gente vai sair dela para ver o que muda. Então daí já vai servir para ver a básica e pensar no que muda. Tá? Então por enquanto vamos só lembrar que, olha, tem operação de imprimir todo mundo, operação de buscar um elemento, seleção, que ela está buscando um elemento, mas não pela chave, não pelo conteúdo, né? Está buscando pela posição. Eu quero o 10º elemento da lista, quero o 0º, o 2º, né? De acordo com a posição. Inserir, né? Que manda inserir um elemento ali na frente, e a gente vai entrar em mais detalhes, são funções que vão ser particularmente relevantes. Inserir e remover, né? Que eu quero tirar alguém ali da lista, ou inserir. Eu não estou entrando em detalhes do que como elas fazem, o que exatamente elas fazem, mas tem essas duas operações bem importantes. Tem também aqui a busca em série, né, que vai buscar um elemento e inserir antes dele, e a busca remove, que a gente não viu da última vez. Na última aula, acho que eu deixei como um quiz para vocês. A gente viu uma busca em série, e eu falei, olha, dá para fazer a busca remove, é um bom exercício. A gente pode passar por ela também aqui. Tá? Mas por cima, né, por enquanto, a busca remove, ela vai buscar um elemento e vai tirar ele da lista. Tá? Nada muito surpreendente, né, de acordo dado o nome dela. Mas daí aqui a gente vai ter a nossa função main, e é aqui que a gente vai começar a conversar um pouquinho mais, para a gente situar no que isso aqui está fazendo, né? Então eu vou chegar aqui e vou mandar compilar, tá? Então olha, o GCC, as minhas flags favoritas para dar os warnings e tudo mais, mandando compilar listas2.c. Por que listas 2? Porque eu tinha já os códigos todos prontos. Esse listas2 é basicamente o listas ligadas.c, que a gente vai modificar. Então, para não zoar meus códigos, eu criei esse arquivo à parte, tá? Por isso listas2. E daí esse "-o", que está indicando a saída, né? Olha, eu vou compilar o listas2.c e a saída vai ser para um arquivo listas2, né? Que daí não é .c, é um executável. Tá? Então eu compilo aqui e daí eu vou chamar o listas2. E olha o que ele me falou aqui. Ele me disse, eu sei que é muita letrinha, né? Mas ele me disse que quando eu chamei, ele falou, olha, número de parâmetros incorreto, exemplo, ./listas2 10. Tá? Por que isso? Porque aqui no começo, né, eu tenho o número de argumentos, o argc aqui, que é o número de argumentos da linha de comando, e o argv, que tem esses argumentos. Eu só tinha passado um argumento, que era o nome do próprio executável. E aqui eu estou querendo que receber na linha de comando, do jeito que esse programa foi feito, receber o tamanho da lista com a qual eu vou trabalhar. Por isso que ele falou, olha, tenta algo como listas2 espaço 10. Tá? Quando ele percebeu que não tinha isso, ele reclamou. Então vamos fazer melhor, né? Então listas2, por um motivo que depois eu explico, eu vou colocar 12 aqui, só para ficar mais interessante os testes. E daí imprimir um monte de coisa. Tá? Vamos passar rapidamente, porque o cerne da aula não é isso aqui. O cerne da aula é ver os códigos e as variantes de listas. Mas eu quero que vocês saibam quais testes a gente está fazendo para a gente se situar, né? Ó. Então, esse insere N elementos na lista é simplesmente uma inserção aqui dos elementos, tá? De 0 até N-1. Então, com 12, eles inseriu do 0 até o 11, perdão. Mas como eu estou sempre inserindo no começo, veja aqui minha funçãozinha de inserção, né? Ela insere no começo da lista o elemento que eu estou passando, e daí ela atualiza qual é o começo. Lembra que a gente tinha esse problema? Ou a gente usava apontador de apontador, ou tinha que devolver o novo endereço da lista, quando eu estava usando, né? Foi o que eu fiz aqui, tá? Por conta disso, olha que interessante, a lista fica invertida, né? Porque o 0 foi o primeiro a ser colocado, mas ele é empurrado para mais longe quando eu coloco 1, que é empurrado depois quando eu coloco 2. Esse empurrado não é na memória não, porque é uma lista ligada, não é um vetor, né? Mas na lógica da lista, ela vai ficando mais para o fim da lista, porque eu estou sempre inserindo no começo. Então por isso que ficou invertido. Daí eu mando buscar elementos aqui. Quem que eu mandei buscar? Olha, eu mandei buscar o 10. Foi por isso que eu coloquei 12 elementos na lista, porque senão ele só ia dar falha, né? Se eu tivesse colocado 10 elementos, ele tinha os elementos de 0 a 9, não ia encontrar. Mas no caso eu mandei buscar o 10, e ele me devolveu aqui o valor 10, indicando... Peraí...
Deixa eu só me achar o que eu estou... Ah, sim, é o conteúdo do elemento que ele achou, né? Eu estou devolvendo o conteúdo. Então, não é surpresa que se eu busco 10, eu imprimo 10, né? Bem sem graça meu teste, inclusive, mas tudo bem, serve para o que a gente está fazendo. Pegando a seleção aqui, ó. Agora, se eu vou selecionar o elemento que está na posição 10, vejam só na listinha, ó. Esse está na posição 0, posição 1, posição 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E foi quem a gente imprimiu, né? Justamente a nossa seleção está pegando certo. Tá? Eu estou passando meio rápido porque a gente teve a última aula. Se tiverem dúvidas, me chamem, tá? Me avisem. Estou supondo que vocês lembram, mesmo que não lembram todo o detalhe do código, vocês lembram a ideia da busca, a ideia da seleção. Tá certo isso? Tudo bem? Então, testando aqui. Daí eu mandei remover. Olha só, mandei remova o início da lista. Estou passando o INI aqui, né? No meu remove aqui, olha. Eu mandei remover o início da lista. Ele vai remover o 11, se tiver tudo bem. Mas não removeu o 11, né? Removeu o 10. Né? Por que isso? Porque esse remove, ele remove sempre o próximo. Lembra que a gente tinha esse problema? Se eu aponto para alguém, eu não consigo remover aquele elemento e manter a lista consistente. Eu tenho que remover o seguinte. Né? Então, na verdade, quando eu passo remover INI, aqui eu estou falando para remover o seguinte, depois do INI, e é o que ele fez. A gente falou que eu teria que fazer uma função um pouquinho diferente, a gente até chegou a ver, mas aqui eu estou passando esse remove mais simples, que remove o seguinte. Então, por isso que, olha só, quando eu mando remover o início da lista, ele pula o primeiro elemento, remove o que está na frente dele. Tá? Por isso que o 10 desapareceu. Como eu falei que a gente ia usar isso aqui para dialogar, olha só, o que eu estou falando é que se eu mando remover o primeiro elemento, deixa eu pegar uma outra cor aqui, ó. Imagina que eu tenho aqui, então, uma variável auxiliar dentro da minha função de remoção e ela recebeu o endereço desse cara. Eu não consigo remover esse aqui e manter a lista consistente. Concordam? Porque para remover esse aqui, eu teria que atualizar esse cara aqui. A gente viu lá que devolver no valor o endereço da própria lista, ou trabalhando com apontador de apontador até dava. Mas sem fazer essas coisas, e a nossa funçãozinha aqui não faz, né? Esse nosso remove é muito simples, esse remover aqui, ó, ele é uma função void, ele não devolve nada, ele não usa apontador de apontador, ele não devolve nada. Então tudo que ele consegue fazer é remover o seguinte, né? Quer dizer, se eu mando remover, ele vai na verdade falar, olha, passa isso para cá e remove esse cara aqui. Tá bom? Foi isso que ele fez ali. Usando uma função auxiliar aqui, um apontador auxiliar lá, né? A minha célula morta, meu apontador para a célula morta. Mas a ideia é essa. Então, por isso que quando eu mandei remover, passando o apontador do início da lista, ele removeu o segundo elemento. Quando eu mando remover passando o ini.prox, né? Olha só, se esse é o início, esse é o ini.prox, ele vai remover o seguinte a ele, né? Tanto que aqui, olha, o 8 sumiu. Tá? Então, é assim que esse remove funciona. Eu não vou passar por todos os outros testes, vou passar só por mais um busca em série aqui, e daí a gente para com isso aqui, tá? Para avançar, né? Mas o busca em série aqui, olha só, eu mandei ele buscar na lista aqui, ini.conteúdo, então eu estou mandando, olha, o busca em série nosso funciona assim, procura esse cara que eu estou passando e insere isso logo antes dele. E o busca em série de fato faz isso, olha, ele procurou o conteúdo da primeira chave, do primeiro elemento, que era 11, e inseriu logo antes dele, então ele inseriu 49 no começo. Tá? Destacando que, para ele conseguir fazer isso, olha só, o nosso busca em série, cadê ele aqui? Aqui o nosso busca em série do 49, por exemplo, o que ele fez? Ele devolve o novo início da lista, né? Porque ele mudou o início da lista, então ele opera desse jeito, né? Continuamos, só estou destacando para vocês que esse é um cuidado fundamental quando a gente trabalha com a lista, né? Tem que conseguir devolver o apontador para ela, porque uma função de inserção ou de remoção, essas operações, sempre podem mexer no começo, então eu tenho que de algum jeito devolver essa informação, seja com return, seja trabalhando com ponteiro de ponteiro. Daí o remove vai ter algo parecido, mas beleza, eu só queria passar com vocês aqui, porque quando a gente começar a mudar as coisas, é legal a gente ter ideia de como estava, né, o que vai mudar.
Tudo bem, então? As operações principais que a gente viu da última vez, a lista básica. Vamos começar com as variantes. Tá? E a primeira variante com a qual a gente vai trabalhar vai ser a lista ligada com nó cabeça.